Boa tarde a todas e todos, especialmente aos cursistas do nosso curso de extensão Educadores Sociais na Perspectiva da Educação Popular, oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Alvorada, demandado pela Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, AEPA, e apoiado pelo SIMA, o Sindicato dos Municipários do município de Alvorada. Eu sou a professora Fernanda Paula, educadora popular, e vou trabalhar o tema da nossa aula de hoje, dia 11 de agosto, Dia do Estudante. O tema é a profissão de educador social, educação popular e pedagogia social. Neste vídeo, temos a complementação da aula ministrada pelos educadores Fabiano, eu, Michele e Neila. Vou começar pela função, que é a profissão do educador social. Ela é uma atividade que visa promover a educação cidadã, a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco ou exclusão social. Os educadores sociais atuam em diferentes espaços e instituições, como centros de convivência, comunidades, a partir das políticas da assistência social em especial. Eles desenvolvem projetos, oficinas pedagógicas, oficinas culturais, atividades recreativas e atividades socioeducativas, que visam resgatar a dignidade, a autonomia e a participação do sujeito. A profissão do educador social aqui no Brasil ainda não é regulamentada, mas existe um projeto de lei em tramitação que pretende reconhecer e valorizar esse importante trabalho. Atualmente, os educadores sociais podem ter diferentes formações, em nível médio ou em nível superior. Sendo o caso do nível superior, temos educadores sociais com pedagogia, assistência social, psicologia, sociologia, temos educadores formados, já disse anteriormente, no serviço social, mas também nas ciências sociais, educação física, etc. No entanto, há uma demanda por uma formação específica para essa área, que contemple conhecimentos teóricos e práticos necessários para o exercício desta profissão. No caso da AEPA, nós defendemos uma formação superior específica, na perspectiva da educação popular. A profissão de educador social no Brasil é uma atividade vinculada às políticas sociais, em especial à área da assistência social, visando promover, como eu disse antes, atividades de inclusão social. Quero dizer aqui que os educadores sociais desenvolvem atividades buscando resgatar a dignidade humana, a autonomia e a participação dos sujeitos atendidos. As origens da profissão de educador social, que ainda não era chamada assim, nós temos algumas experiências como educador social de rua no Brasil, estão relacionadas aos movimentos sociais e às organizações da sociedade civil que surgiram nas décadas de 1970 e 1980, em um contexto de ditadura militar e de reivindicação pelos direitos humanos. Esses movimentos e essas organizações desenvolveram experiências de educação popular inspiradas, em especial, em Paulo Freire, que buscava a emancipação dos sujeitos oprimidos e oprimidos pela desigualdade social e pelas várias formas de violência. Essas experiências deram origens a uma concepção de educação que hoje chamamos de educação social, que se diferencia da educação formal ou da educação escolar, por se basear no espaço fora da escola, que busca também um trabalho dialógico, com problematização, com pesquisas participativas e que tem uma educação que vise a conscientização dos sujeitos. Os campos e as áreas de atuação dos educadores sociais ainda estão em discussão. Podem ser múltiplos, pois envolvem diversos segmentos da população que necessitam de atenção, defesa e proteção social. Essas questões estão voltadas ao público que é atendido pelos educadores sociais, que são as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos.
Em alguns casos, os educadores sociais podem trabalhar com crianças, adolescentes, jovens e adultos, também idosos, em situação de rua. Pode trabalhar com crianças e adolescentes de trabalho infantil. Pode trabalhar com outros públicos, como jovens e adultos em conflito com a lei ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Na maioria das vezes, são pessoas em situação de pobreza, desemprego, de vários tipos de vulnerabilidade social. Alguns, inclusive, que estão em situação de fome. Outros sem teto, pessoas com deficiência, etc. Os educadores sociais também trabalham com pessoas que são vítimas de discriminação, seja por gênero, raça, orientação sexual ou religião, entre outros. A gente poderia colocar aqui que, na atualidade, com relação à profissão do educador social aqui no país, nós temos algumas questões que estão sendo discutidas há algum tempo, mas com efervescência nos últimos anos, 2 últimos anos em especial, que é a regulamentação legal da profissão, a formação específica dos profissionais, a valorização salarial e as condições de trabalho. Apesar do reconhecimento na classificação brasileira de ocupação, a CBO, em 2009, a profissão ainda não é regulamentada. Existem, sim, projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visam regulamentar a profissão de educador social. Por enquanto, nenhum foi aprovado. A formação de educadores sociais também é uma questão bem controversa, pois não há um consenso sobre o nível de escolaridade ou sobre os conteúdos curriculares necessários para o exercício desta profissão. Além disso, os educadores sociais e as educadoras sociais enfrentam problemas com baixa remuneração, falta de plano de carreira, jornada de trabalho excessiva e precariedade das instituições em que atuam. A profissão de educador social é um desafio, mas também uma oportunidade para construir uma sociedade mais justa, humana, solidária e democrática. Os educadores sociais são, ou devem ser, agentes de mudança social, que vão trabalhar com seriedade, compromisso ético-político, com amorosidade e esperança e, especialmente, comprometido com os direitos humanos. E os educadores e as educadoras sociais são reconhecidas, para quem conhece a profissão, pelo seu papel fundamental na promoção da garantia dos direitos, na luta contra todo tipo de opressão e desigualdade social. Aqui entraria o nosso tema da primeira aula, a educação popular, que é uma corrente político-pedagógica, uma concepção teórico-prática de uma proposta de educação emancipadora, crítica e transformadora. Nós conversamos na primeira aula que a educação popular se baseia no diálogo, no trabalho político, pedagógico, ético, que busca uma educação problematizadora, conscientizadora dos sujeitos populares. Também colocamos que a educação popular aqui no Brasil é muito inspirada pelo Paulo Freire. E a pedagogia social já é reconhecida como campo ou disciplina. Sendo disciplina, seria uma disciplina que estuda os processos educativos que ocorrem fora do âmbito escolar, em contextos diversos e complexos. Entraria na pedagogia social o campo de atuação dos educadores e educadoras sociais. Nesse caso, a educação popular e a pedagogia social, no Brasil, tem tido como referência o pensamento e a prática de Paulo Freire, que vocês bem sabem, é o considerado o patrono da educação brasileira. Paulo Freire, como dissemos na primeira aula, tem vários livros publicados, e um dos livros que tornou ele muito reconhecido, e até hoje reconhecido como o livro mais importante de Freire, é A Pedagogia do Oprimido, que nele encontramos uma pedagogia que busca superar as relações de opressão e dominação na sociedade. Paulo Freire defendeu que a educação é um ato político e também um instrumento de libertação dos sujeitos. Sendo assim, a profissão de educador social tem como desafio, político, pedagógico e também ético, o compromisso com os direitos humanos. E é por isso que, novamente, repetimos,
Os educadores sociais são agentes de mudança e de transformação social, que por isso devem lutar por uma sociedade mais justa, humana, democrática e solidária. Muito obrigada e até breve.